O mundo sob controle. Fala, garimpeiros, beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao canal Garimpando a Verdade. Hoje eu quero trazer um vídeo aí sobre a Amazônia, né? Então, se você gosta aí de saber as entrelinhas da notícia, tudo sobre a verdadeira ciência, peço aí para que você curta esse vídeo, que você compartilhe e não se esqueça aí de se inscrever no canal aí para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas, né, sobre as verdades aí tão ocultadas e covardemente até ocultadas aí da população, principalmente a população brasileira, que é um país aí tão rico, tão grande, tão lindo, mas também tão escravizado por essa elite mundial, por esses países aí ditos de primeiro mundo. Então, o vídeo que eu quero trazer aí é sobre as riquezas da Amazônia, o que escondem de nós. Porque todo mundo acha que quando fala de Amazônia, o pessoal está preocupado lá com as árvores e com os animaizinhos, né? E isso é o que menos preocupa essa elite gananciosa que fazem tudo pelo dinheiro e pelo poder. Então o Brasil é um país aí que consegue ser autossuficiente, mas se sujeita a tudo que os governos estrangeiros aí submetem ao país, né? Por isso que a gente não tem uma fábrica de carro, estamos aí vendendo em todos, privatizando em algumas estatais aí que seriam estratégicas se fossem bem cuidadas, né? Como uma estatal de telefonia e uma estatal de correio. A gente está vendendo para estrangeiros. Se é certo ou se é errado, isso o tempo vai dizer, né? Não quero questionar isso. Mas a minha ideia de Brasil é um Brasil soberano. Um país que tem autonomia para tomar suas próprias decisões. E não é isso que a gente está vendo, principalmente na questão amazônica. Então vou colocar aqui o vídeo. Ó, é uma postagem que eu fiz na minha página no Facebook, lá no Garimpando a Verdade. Se você não segue a página lá, peço encarecidamente aí que você siga a página. Então, coloquei aqui o título, né? Você imagina o motivo do mundo inteiro olhar para a Amazônia e criminalizar qualquer exploração no local? Imaginamos que seja por causa de árvores e dos animais. Mas não. A preocupação do mundo é que se o Brasil explorar a riqueza que existe lá, ele facilmente vira uma potência mundial e deixa de ser essa imensa colônia. Então, nós brasileiros trabalhamos em prol de capitais estrangeiros, tá? Então, muitos que estão me ouvindo aí trabalham em multinacionais ou prestam serviço para multinacionais, porque o Brasil ele depende muito dessas empresas estrangeiras que vêm tirar a riqueza do Brasil. Não estou condenando, estou falando o que é fato. Se é certo ou se é errado, você tire suas próprias conclusões, né? Então, vou colocar aqui o vídeo, né, para que você veja. É 2 minutos e 30 esse vídeo, mas vale a pena ver. Aqui é os garimpeiros lá no Rio, lá na Amazônia. E, bom, o vídeo é bem autoexplicativo. Vou deixar você veja aí para tirar suas próprias conclusões. Tá? O interesse na Amazônia não é à toa, né, cara? Até eu que sou mais trouxa, cara. Sabe o que eles estão interessados na Amazônia? Vou explicar pra vocês. Tá vendo aí esses caras, cara de felicidade deles aí, ó? Tá vendo? Tá até puxando a água lá do fundo do rio lá. A imagem do vídeo não é tão boa porque o original eles tiraram da internet. Só ficou só isso aqui, uma cópia da cópia. Mas aqui dá pra mostrar pra vocês o que tem de riqueza na Amazônia. Por que eles estão batendo esse tapete velho aí, Ivan? Cheio de poeira? Tá vendo essa draga? Tá puxando essa terra do fundo do rio. Aí passa nesse escarpete, aonde fica essa terra preta. Tá vendo a felicidade do cara? Por que será? Olha lá, olha só. Nessa batida do tapete. Olha lá. Isso é ouro, cara. Só nesse tapetinho tem R$500 mil, cara. Ou seja, esse vídeo aqui deu um minuto. O cara já faturou R$500 mil, cara.
Imagina isso daí 24 horas. Imagina isso um dia inteiro, cara. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro e sai do fundo da terra, olha. Olha lá o cara, ó. Ó. Só a nata, o cara falando, ó. Só a nata de ouro puro. A felicidade dos caras, ó. Até eu tava feliz se eu tô aí, cara. Você não ia ficar feliz? Ó, pô, a mão aí, R$500 mil, ó. Ó. Você tá pobre e agora sentado na sua casa, daqui a pouco você vê isso aí, ó, R$500 mil no seu bolso. Olha que beleza, ó. Olha lá, vamos ver outro tapetinho. Ó. Aí também que aquele não nega. Olha o tamanho do tapetinho, a quantidade de ouro. Ô, louco, velho. É muito ouro, cara. Isso é na Amazônia, cara. Por isso que as ONG e os outros países estão tudo doidinho atrás da Amazônia aí, ó. Ó. Aí tá lá. Então, o vídeo tá aí, né? Falta mais um pouquinho, mas dá pra olhar lá na minha página, se você quiser ver o final, mas o que precisava já foi visto aqui, né? Então você vê que pouquinho tempo ali, né? Já extraiu ali o ouro e o quanto de riqueza que existe naquele local. Não tô aqui falando que tem que ir lá amanhã e derrubar a floresta inteira para tirar o ouro de lá. É o contrário. Não é esse também o caminho. O que eu não gosto é que países estrangeiros, em prol dessa dita preservação ambiental, queira controlar ações de outros países. Porque o Brasil, ele é bem humilde nessa questão. O Brasil ele nunca influenciou na questão ambiental do Uruguai, do Paraguai, que são países vizinhos e países menores, do Chile. Ele nunca interferiu em nada. Você viu o Brasil lá colocando alguma sanção sobre algum país aqui? Colocou agora sobre a Venezuela, com imposição dos Estados Unidos, para ajudar o Trump lá na campanha, mas foi uma questão bem pontual e uma questão política, não ambiental, não econômica, nada. Essa sanção que o Brasil tem, que é pouca ainda, sobre a Venezuela, é uma questão mais política, mas nunca vi o Brasil interferir. Então o Brasil é bem humilde, ele não opina muito no que os outros países fazem, só que ele se sujeita muito à opinião dos outros. Porque a Globo agora está bombardeando, né? Capital estrangeiro vai ser retirado do Brasil em prol da Amazônia, ou investidores estrangeiros ameaçam retirar o capital se não tiver uma política de prevenção e tal, né? E colocaram até o Mourão nesse meio do caminho aí para fazer essa política aí. Como eu já falei, não, o Mourão é um dos caras mais influentes aí da América do Sul, através ali da sua ordem dita, ordem discreta agora, né, a maçonaria. Então ele é um cara que tem bastante influência, né, por essa questão aí, muito mais que o Bolsonaro, muito mais acho que qualquer outro brasileiro, né? Além de ser general das Forças Armadas, ele é grão-mestre lá, grau 33 da maçonaria, e agora vice-presidente. Então ele é um dos caras aí no país que tem mais patentes assim para ter uma questão política internacional, para ser um agente internacional do Brasil. E eu vou colocar aqui a questão da França, né? A França foi o Macron lá foi uns que entraram em atrito ali com o Bolsonaro por causa da Amazônia, né? E deixar claro mais uma vez que a minha intenção não é que amanhã vai lá e destrua a floresta atrás das riquezas. Mas a minha intenção é que o Brasil faça o que ele quer. Entendeu? Se o Brasil decidir derrubar a floresta, o Brasil que decidiu, um país soberano, um país independente, um país com a população livre. Tão falado, é um país que prega democracia, né? Essa democracia mentirosa que nós temos aqui. Mas somos um país que temos sim que escolher os nossos caminhos. Por quê? Olha o tamanho do Brasil. Já falo aí sobre o Macron, né? Sobre a França em si. Então essa é a área que o Brasil tem para explorar suas riquezas, né? E para que a sua população viva com dignidade. Então o país ele tem essa área, 8.516.000 km², né? Daí a gente pega aqui, vou pegar aqui a área da Amazônia. Vou colocar aqui o tamanho da Amazônia. Ó, só a Amazônia tem 5.500.000 km². Então se a gente subtrair, sobrou 3.000
2016 para o Brasil explorar, né? Porque a Amazônia daí, se o Brasil tocar lá, né? A Globo tá falando tanto que os investidores vão tirar os investimentos do Brasil, só que assim, se o investidor está investindo é porque ele está esperando algo em troca, ele não está dando dinheiro de graça. Também é, isso, é bom esclarecer que quando a Globo fala lá, porque os investidores estão tirando, parece que eles doaram e estão tomando, ninguém dá nada de graça, o investidor ele investe porque ele está esperando algo em troca. Então se ele está colocando 5 mil é porque ele está esperando tirar 10 a longo prazo, então não vem com conversa também que chega a doer, só que isso entra na população e isso faz com que a população ache que o estrangeiro está dando dinheiro para o Brasil. Ninguém dá nada para ninguém, tá? É bom esclarecer isso também. Ó, daí você pega aqui a área de Cerrado, 2.045 mil quilômetros. 2.045. Daí você pega aqui a Caatinga, 730. Então, cada vez mais vai estreitando a área que o Brasil tem para explorar, para cultivar. E o problema é que está cultivando agora para a China, né? O Brasil está sendo um canteiro, está sendo uma horta da China, o Brasil. A China ganhou uma grande horta, que é o Brasil. Ela vem com as suas empresas, plantam, colhem e exportam. Que quando fala também, o superávit da balança brasileira está sendo positivo, está exportando mais do que importando. Então isso é um bom sinal. Sim, se as empresas brasileiras estivessem exportando, ia ser um bom sinal, mas muitas empresas que estão exportando são do próprio país que está, entre aspas, comprando. Então pensa, eu tenho uma empresa chinesa plantando no Brasil, colhendo no Brasil, com maquinário chinês. Então nem comprou o maquinário produzido no Brasil. Tá vendo como que as notícias, né? Por isso que tem que ter canal na internet mesmo, tem que ter os Garimpando na Verdade, tem que ter os Thiago Lima, tem que ter os Bruno Alves, tem que ter os professor Afonso, tem que ter os Humbertos Volts. Por que tem que ter isso? Desculpa se eu esqueci de algum canal aí, mas eu sigo todos esses canais porque eu gosto de saber todas as informações e eu tirar a minha própria conclusão. Então tem que ter esses canais porque a mídia ela te informa de um jeito que você pensa que tudo é negativo, que tudo é positivo, sendo que na verdade não é. Então o Brasil tem ali para tirar toda a sua riqueza, 2.283.000,55 km². Ainda temos aqui, ó, que eu peguei Caatinga, Cerrado e Amazônia. Ainda tem ali Mata Atlântica, tem as nascentes. Cada cidade tem a sua área de PPA, né? PAP, que é Preservação Ambiental Permanente. Toda cidade tem. Eu moro na cidade aqui em Curitiba, na região metropolitana, e do lado onde eu moro tem uma área grande até de PAP, né? Que é Preservação Ambiental Permanente. Toda cidade tem. Então, desses 2.000 e pouquinho, ainda tem que tirar essas áreas. Então, o Brasil tem cada vez menos áreas para explorar, e essas áreas estão sendo compradas por empresas estrangeiras para explorar para os países estrangeiros. Então, por isso que o Brasil cada vez diminui o seu PIB. Tem as crises, mas o Brasil vai diminuindo por quê? Porque a riqueza gerada aqui vai para outro país. O que fica no Brasil é pouco imposto, porque agora, para ajudar o Trump lá na campanha política, o imposto do etanol foi tirado e tal. Então, ainda. Por que esse etanol vai para lá? Porque empresas americanas plantam cana no Brasil, colhem a cana e só devolvem ao país de origem dessas empresas. Daí o imposto ele tira. Mão de obra de cana-de-açúcar é totalmente automatizada hoje, é um cara ali pilotando o equipamento. O que o Brasil tinha que fazer nesse caso? Se a empresa estrangeira quer plantar no Brasil, tem que reservar uma parte para o mercado interno. Independente se o dólar lá está R$10. Tem que reservar, tem que interferir. Fala, não, mas o Brasil é liberal, não pode interferir, né? É a política do Bolsonaro. Sim, o país tem que ser liberal, não pode interferir quando o país já está posicionado, já tem uma estabilidade financeira. O Brasil não tem. O Brasil ainda é uma imensa colônia, igual eu coloquei lá. Então agora vamos falar da França. Então a França, o Macron aí, ele foi um dos mais ativistas, um dos mais ardentes ali para criticar a política amazônica brasileira, né, da preservação. Então esse cara aí. Tem gente que fala até que é um anticristo, né? Mas eu vou falar uma coisa para todos os políticos que governam os países são, em aspas, anticristo. Tá? Não é exclusividade só dele. Então, ó, a título dessa matéria, como a França escraviza
monetariamente os países africanos. Peço para que você veja o vídeo até o final, porque no final eu vou falar sobre a parte intelectual da Amazônia e a parte espiritual da Amazônia, que eu também acho importante, né? O mundo não gira em torno só do dinheiro para essa elite. O dinheiro é uma ferramenta que eles usam para te escravizar intelectualmente e espiritualmente. Tá? O dinheiro é só a ferramenta. Então, a França, aqui está aqui, ó, a recente polêmica entre Bolsonaro e Macron trouxe à tona os desejos colonialistas franceses. Então, ele é um país pequeno, a França é um país perto do Brasil, não é nenhum estado brasileiro, tem estados maiores que a França. Uma população pequena, inteligente, mas pequena, que tem um PIB 7, 8 vezes maior que o Brasil aí. Não vou ter, que agora em 2020 vai mudar muita coisa, mas historicamente o PIB da França é muito maior que o Brasil. Como que eles conseguem isso? É uma mágica? Não. É uma forma de escravidão. Tá? Então, as antigas colônias, sobre o sutil controle monetário de Paris, os países africanos são expoliados e jogados na pobreza. Então, sabe como que a África, um dos maiores continentes do mundo, com clima tropical, como se fosse o Brasil, né? Tem um local que tem agricultura, tem local que tem deserto, tem local que tem água, tem local que não tem. Mas por que a África é tão primitiva em termos de desenvolvimento? Porque países exploram, eles estão lá para explorar a riqueza, a população é um ativo. Nós, população, hoje somos um ativo para o governo. Antigamente, o governo tinha que servir a população, e hoje é a população que é o que serve o governo. Então, ó, soldados franceses em guarda na cidade de Bangu, República Centro-Africana. Essa é a legenda da foto. Então, mesmo depois de países africanos ganharem independência dos franceses há décadas, Paris ainda exerce uma enorme pressão nesses estados. Para se ter uma ideia da extensão e influência dos franceses nas suas antigas colônias, eles estiveram envolvidos em todos os conflitos armados e golpes nos últimos 10 anos. Aqui está o exército normal francês, o exército oficial francês, mas quem já serviu o exército já ouviu falar da legião estrangeira, né, que quem domina o comando dessa legião é a França, então é uma legião de mercenários, né, o país que pagar eles vão lutar. Não é oficialmente francesa, mas quem comanda, né, até um dos requisitos para alguém se alistar nessa legião estrangeira é falar francês. Então a França tem esse exército também. Se é o governo que impõe, se é o governo que controla essa legião francesa, não podemos afirmar, mas há fortes indícios. A mais recente intervenção, continuando aqui, né, a mais recente intervenção liderada pelos franceses aconteceu em 2011, na Costa do Marfim. Eles depuseram o antigo governante a tiro de canhões por não seguir a cartilha francesa. Hoje, a Costa do Marfim é o principal fornecedor de chocolate e café para a França. Já. Chicote é o que eles estão usando lá para manter esse povo na linha, né, vamos dizer assim. Mas se você acha que a intervenção armada é inaceitável, bom, é porque ainda não viu a intervenção monetária e o seu rastro de sangue. Então, como ele controla, né, então a França detém o controle monetário de 14 países africanos e 160 milhões de pessoas, por uma série de acordos. A França obrigou esses países a guardar 50% de suas reservas. E isso é um bom do imposto, né? 50% das suas reservas financeiras internacionais em Paris, no Tesouro Francês, e emitir uma moeda chamada de franco. Então, você acha que ele controla ainda as colônias? As colônias são independentes? Só em recurso das reservas internacionais dos países africanos, a França acumula todo ano 500 bilhões de euros. Viu por que o PIB lá é grande? Os países africanos só podem utilizar 15% dessa reserva, se eles quiserem, mas terão que pagar juros pelo seu próprio dinheiro com taxas definidas pelo francês. Se isso não é escravidão e exploração, eu não sei o que é. E por que a ONU fecha os olhos para isso? Porque ela tem a parte dela. Por que os outros países em volta fecham os olhos por isso? Porque eles também têm as suas colônias. Viu como que o Brasil é uma criança nessa política internacional e só é determinado. E aqui os governantes a gente escolhe os escolhidos deles. Quando a gente votou lá no Bolsonaro e no Haddad, é que os dois iam seguir a política. Um com mais veemência, o Haddad, outro com menos veemência, o Bolsonaro, mas iriam seguir.
Não tem. O país, quando eu falo às vezes, né, pra gente, da minha própria família, né, que gosta tanto aí dessa globalização monetária, globalização política, é porque não pensam com a própria cabeça e assim pegam lá a notícia, por exemplo, a notícia da Globo, o superávit da balança comercial é positivo para o Brasil, porque mais exportou do que importou. Mas exportou para quem? Exportou do quê? E o dinheiro entrou? Não entrou. O dinheiro continuou no país, porque foi uma empresa chinesa que exportou a soja para a China. Não, saiu, mas o valor não entrou. Então, é isso que eu quero trazer para você agora. Bom, primeira parte, a parte financeira da Amazônia. Desculpe, o vídeo está ficando meio longo, mas a parte financeira da Amazônia é essa. Por que os países não querem que o Brasil explore? Porque é muita riqueza, o PIB do Brasil vai aumentar. Talvez um país, já notou? Isso acontece nas famílias. O pai, ele controla o filho até o filho começar a ganhar seu próprio dinheiro. Depois que o filho começa a ganhar seu próprio dinheiro, às vezes ele sai de casa, ou não tem mais aquele controle, ele já começa a fazer o que ele quer. Mais ou menos o que pode vir a acontecer com o Brasil. Ele fechar as suas fronteiras para essa dependência comercial, ou essa praticamente escravatura que o Brasil sofre desses outros países mais ricos, tá? Agora, ó, a parte intelectual da Amazônia, tá? A parte que ninguém fala da Amazônia. Então, ó, o videozinho. Pirâmides brasileiras. São elas pelo menos 3 situadas no meio da floresta amazônica. Hoje totalmente coberta pela vegetação, mas seus formatos pontiagudos ainda os diferem de outras montanhas. Os arqueólogos as chamam de sambaquis e dataram elas de mais de 6.000 anos de idade. Em 1979, algumas emissoras de televisão e revistas falaram abertamente sobre esse assunto, ou seja, de 3 estruturas de formas piramidais e que foram avistadas por um grupo de estudiosos em uma expedição que procuravam por uma antiga civilização próximo à Serra do Gopira. Um piloto alemão que teve contato com um nativo do interior da Amazônia, de uma tribo chamada Ugonugulala, o nativo informou que sua mãe seria uma índia, mas já o seu pai teria sido enviado por Hitler com mais 2.000 soldados em 1937 como cabeça de ponte para invadir o Brasil. Quando retornaram em 1945, alguns deles resolveram ficar junto aos nativos. Esse piloto contou a história ao jornalista Karl Burger, que logo depois foi a Manaus e se encontrou também com esse nativo, que falava, por sinal, muito bem o alemão, e se chamava Tatum Canara, e contou que existia descendentes de uma civilização pré-colombiana vivendo no interior da Amazônia. Partiram para a selva o jornalista Itantu Canara em 1972, conferindo de perto aí os grandes monumentos no meio da Mata Amazônica. O índio também afirmou existir dentro da floresta amazônica 3 cidades chamadas Acarrim, Acacor e Acanes, que eram habitadas pelo seu povo há milhares de anos atrás. Tatu Canara disse que também existia em Acarrim um objeto muito grande e antigo, entregado aos sacerdotes Ugonugulala há milhares de anos atrás por deuses que vieram do céu, e que esse mesmo objeto começaria a cantar quando fosse a hora dos deuses retornarem à Terra. Em 1976, o jornalista lançou um livro chamado As Crônicas de Acacor, e que falam desses povos que eram muito evoluídos e que viveram às margens do Rio Negro e a Serra do Gopira. Essa história também chamou a atenção de outro pesquisador famoso chamado Eric Van Daniken, que rapidamente viajou para Manaus e procurou o índio Tatu Canara só para se inteirar muito mais desse assunto aí. O índio lhe contou do mesmo jeito que contou para os outros, mas em relação ao tal objeto estranho, né, que foi entregue aí aos sacerdotes pelos deuses que vieram do céu, ele contou que já teria começado a cantar, ou seja, há um tempo estaria emitindo alguns sons que indicavam aí o retorno dos deuses vindo dos céus. No livro que conta a história, conta também que Adolf Hitler, antes e depois da Segunda Guerra Mundial, ele teria enviado tropas para estar buscando mais informações sobre essas antigas civilizações no meio da Mata Amazônica. Em 1937, ele enviou 2.000 soldados em uma expedição, e depois em 1945 também, para poder aí estar encontrando as lendárias cidades perdidas e seus mistérios e segredos.
Há quem diga que o próprio Adolf Hitler esteve lá na Amazônia e que tenha vivido seus últimos dias também por lá. O que intriga mesmo é que nas margens do Rio Negro existe uma enorme cruz de madeira e que mede 3 metros de altura por 2 de largura. O que é visível nessa cruz é que tem uma suástica e inscrições talhadas na madeira que diz: Joseph Greiner morreu aqui em 2 de janeiro de 1936, a serviço da pesquisa alemã, vitimado pela febre, expedição alemã do Rio Jari, 1935 a 1937. Bom, isso é uma grande prova de que os alemães realmente estiveram por lá. Fazendo o que ou procurando o que também não sabemos, mas o que era com certeza de muito valor, porque eles não cruzariam o oceano, né, a troco de nada. Mesmo com esses indícios e mistérios ao redor dessas pirâmides, poucas pesquisas foram realizadas após esse fato aí, né, dessas expedições que tiveram aqui no Brasil. Talvez seja porque... Então, tá aí, né, o vídeo também da parte que existe pirâmides, né, na Amazônia. Além da riqueza, né, mineral, fauna e flora, existe uma riqueza intelectual ali, dos povos antigos, e espiritual, porque esses povos antigos, né, para quem estuda aí um pouco o caso das pirâmides e dos anjos caídos, sabe que o conhecimento passado ali para os sumérios, incas, maias, é todo um conhecimento passado através, né, desses anjos caídos, e que Hitler explorava. Então Hitler foi o primeiro explorador da Antártica, pelos fatos aí o primeiro explorador da Amazônia e de tantos outros locais, o que prova mais que a comunidade nazista lá tinha um conhecimento aprimorado sobre essas questões espirituais e arqueológicas, é que quando teve o fim da guerra, todos os generais militares, os que comandavam as campanhas militares, esses foram julgados, mortos, né? Alguns se suicidaram, só que todos os generais cientistas, os tenentes cientistas, esses foram levados para os países do eixo lá, a Inglaterra, Estados Unidos, para compartilhar esse conhecimento. E por coincidência, hoje, as tais empresas que ajudavam os nazistas na guerra, BMW, Volkswagen, Calvin Klein, que fazia o fardamento, Bayer, que fazia o medicamento, todas essas são as empresas referências e uma das maiores empresas nos seus segmentos. Então, a gente sabe da guerra o que foi contado pelos vencedores da guerra. Então, é complicado saber o que é real, o que é fato. Mas tá aí o vídeo, né? Pedir desculpa mais uma vez pelo tamanho do vídeo, mas se você viu até aqui é porque você gostou, né? Então se inscreva aí no canal, curta, compartilhe o vídeo, né? Para que o Garimpando a Verdade consiga passar essa mensagem para mais pessoas e libertar mesmo essas pessoas, tanto do sistema político, sistema financeiro e o sistema mais covarde, o que mais aprisiona, né? Que é o sistema religioso. O Garimpando a Verdade está aí para contar um pouco dos fatos aí que acontecem sobre esses sistemas aí e por que eles existem, tá? Mas até mais e muito obrigado, até o próximo vídeo aí.